Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje um tema super especial, com um convidado mais especial ainda, que é o tio Helder, lá da Aprimorando. E nós vamos falar hoje sobre homens na psicopedagogia. Como esses homens que estão atuando clinicamente ou institucionalmente, como é que eles atuam, quais foram as dificuldades, quais foram as principais barreiras para o início, para o começo, como é a relação com as famílias, se atende criança, se não atende criança. Então hoje a gente vai tirar todas as dúvidas com o tio Helder sobre homens na psicopedagogia. Bom dia, bom dia! Já pegaram o café? Cafezinho pronto. Tio Helder já chegou por aqui e eu vou convidá-lo para participar. Ai, cadê? Como é que eu faço? Ah, lembrei. Bom dia! Como de costume, os comentários estarão abertos. Quem quiser contribuir, comentar, perguntar, fazer sugestões, fiquem à vontade. Mas se você também não quer colocar aí nos comentários e quiser colocar no balãozinho aí embaixo, pode ficar à vontade também, tá? Bom dia, bom dia. Vamos ver se eu consigo chamar o tio Helder agora. Helder, você consegue entrar? Você recebeu o convite? E acho que ele não está conseguindo entrar. Ele não está conseguindo entrar. Ai, Jesus! Vamos esperar mais um pouquinho. Bom dia! Cadê o café? Uma torre de café. Para quem pergunta se eu tomo café mesmo durante a live, eu tomo. Passo 1h30 tomando café. Vamos lá. Helder, vê se você consegue pedir para participar ao invés de eu convidar. Apareceu aqui no cantinho para mim, dizendo que você não consegue participar pelo meu convite. Helder, tenta. Aí, eu acho que chegou agora. Ué, apareceu. Cheguei. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Júcia, e você? Ótima. Gente, eu tô escutando o retorno da minha voz. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Tá saindo aí. Tá saindo aí em você, Helder. Não, pra mim tá normal. Eita. É. No caso, você tá escutando o retorno? A minha voz. Ah, sim. Eu não tô, não. Será que se eu colocar um fone fica melhor? Será que é isso? Eu já deixei até aqui. Acho que sim. Vou colocar pra ver. Eu tava aqui organizando. Antes eu vou deixar tudo já no pontinho, porque pra não ter nenhum problema. Vamos ver. Vê agora se consegue. Vamos ver se melhorou. Ainda retorna. E? Bem baixinho. Tenta baixar o volume do teu celular. Pronto, baixei. Agora vai. Ficou? Escuta bem baixinho, mas ainda escuta. Mas tudo bem. Amei o fundo, já quero dizer. Eu tava aqui improvisando um local, porque eu tô em casa, né? No meu apartamento. Também e aí eu tenho um filhotinho aqui, daqui a pouco eu acho que ele vai começar a querer aparecer. Então não tem problema. Eu tive que me trancar para ele não chegar aqui, senão ele ia ficar ali, ó, aparecendo. Mas é um filhotinho ou um filhotão? Ele é pequeno, é um shih tzu. Ah, tá, porque a minha é grande.
Gente, hoje a gente vai falar sobre homens na psicopedagogia, que o Helder vai trazer a experiência dele acerca das dificuldades, do início, como é lidar com as famílias, qual é o público que ele atende. Primeiro, eu queria agradecer demais pelo convite. A Camila está falando, não tem outro aparelho ligado por aí? Não, acho que Na não. live não, né? Não. Ai, que estranho. Tá fazendo um retorno ainda. No caso, é aqui, será? Eu não consigo identificar. Eu tô ouvindo tudo normal. A gente te escuta normal, mas quando eu falo, volta aí no seu som. Retorno. Ah, entendi. Eu até desliguei aqui o outro celular para ver. Não sei se melhorou, né? Não, ainda tá retornando. Mas tudo bem. Hoje eu vou ficar caladinha agora. Logo hoje. Helder, primeiro eu quero que você conte sobre a sua experiência, sobre o seu começo, qual a sua história, o que te fez escolher a psicopedagogia, clínica principalmente, né? Sua graduação de início, toda a sua história até a gente chegar na clínica. Muito bem. Então, bom dia, pessoal, né? Agradecer também o convite da Jússi. A gente tem o hábito de dizer tia Jússi. É tia, Eu já estava nesse embalo, viu? Chamando ela de tia Jússi às vezes, mas muito obrigado pelo convite, né? Assim, a abertura de espaço para que a gente possa trocar essas experiências, né? Que desde o início que a gente abriu o Instagram, ele é novo também, e aí eu estava buscando algumas referências de psicopedagogos, né? E encontrei você. E aí me apaixonei pelo espaço, pela forma que você fala, por esse é um programa, né? Um projeto que você tem, que é o Café com Psico. E aí eu saí assistindo todos e adorei a sua forma de se comunicar. Então, não esperava, né? Que hoje a gente pudesse estar juntos conversando, ainda mais sobre esse tema. E eu fiquei refletindo desde o dia que ela fez esse convite. E aí eu fiquei pensando, até discutindo aqui em casa. O que eu vou falar? Eu fiquei, o que eu vou falar? Mas é interessante que as pessoas entendam, né? Porque no decorrer da nossa live eu vou passar para vocês. E eu tive, assim, uma oportunidade que foi essa em relação ao tema, de sair daquele padrão que eu vinha de trabalho e fazer essa reflexão, que eu, assim, juro para vocês que eu não tinha parado para pensar, né? A gente, quando se forma e que entra no campo, são tantas novidades, são tantas coisas que acontecem, que às vezes eu não senti. Eu vou passar para vocês como foi essa minha experiência, né? Então, eu sou formado em pedagogia desde 2013, né, lá atrás. E aí, depois que eu me formei em pedagogia, eu fiz a especialização em neuropsicologia, que no tempo existia a psicopedagogia, na verdade, eu moro aqui em Maceió, mas sou do interior. Um interior até próximo de você aí, Jússi. Ai, que delícia! Que é Olho d'Água das Flores. Amo! E você mora perto de Olho d'Água do Casado, mais ou menos isso, né? Isso. Eu já estive aí. Olho d'Água, tenho amigas aí, lá dentro de casa. Então, assim, no interior a gente tem dificuldades, né, em relação a se especializar. Tudo fica, digamos, na capital ou em outras cidades ou em outras capitais. Então, quando eu pensei em me especializar, não tinha psicopedagogia pela região que eu estava estudando, né? E aí eu decidi fazer a neuropsicologia, porque eu tinha vontade de entender o que era que estava acontecendo com os meus pacientes naquele tempo. A gente fica, por que a criança se comporta dessa forma? Por que a criança tem dificuldades em aprender? Então, essa curiosidade me moveu a fazer uma especialização. Essa especialização, confesso que causou, digamos, assim, chamou a atenção de alguns colegas psicólogos.
E aí foram muitas perguntas, por que você está fazendo essa especialização? Essa especialização não é para você, enfim, isso já conta um pouquinho do meu processo, né? Aconteceu comigo também. Pelo fato. Eu tenho neuropsicologia, eu não sei onde você fez essa especialização, mas eu fiz aí em Maceió. Eu fiz aqui também. No tempo, Jussi, não tinha aqui em Maceió, né? Foi a primeira. Eu fui, no caso, quando eu estava pesquisando, foi justamente com uma amiga minha psicóloga, a gente trabalhava juntos, só tinha em Aracaju. E a gente ia fazer lá, só que a questão de sair, né? Ter que dormir lá, enfim, era uma logística muito estressante para a gente e até trabalhosa mesmo, né? E aí apareceu aqui em Maceió. Eu disse, não, vou pegar essa oportunidade. Aí eles abriram 2 turmas ao mesmo tempo. E aí foi quando eu fiz, né? Qual foi Gostei. a tua faculdade Da especialização em neuro? pedagogia. Da especialização em Sim, da especialização, né? Ela se chama FERA. É uma, não conheço. ela Eu é uma conheço que eu extensão. dei aula na fera Ela é uma extensão justamente se eu não me engano, de Aracaju. E Sim. tinha uma escola e uma faculdade também em Arapiraca, que eu não tinha conhecimento, né, no tempo. Eu dei aula na fera em Pariconha. Olha. Eu gostei bastante do curso, só que para mim é um curso, ele explora muitas áreas, mas ele se torna, digamos, para investir, para atuar um pouco caro, né? Para a nossa realidade, né? E os testes restritos a gente não consegue fazer. Não pode, não consegue. Foi um dos pontos, né, assim, que eu recebi críticas, né? Mas, gente, quando a gente procura estudar, né, independente hoje em dia, especialização, elas não são restritas a determinadas áreas. Claro, existe, digamos assim, pontos, né, degraus que você vai conseguir e outros não. É como o caso de neuropsicologia. Alguns testes realmente a gente não pode fazer por não ser psicólogo, né, por não ter a base de psicologia. E a gente entende que não temos essa bagagem, né, que é a base do estudo da psicologia. Agora, existem sim testes, né, dentro da área de neuropsicologia que a gente consegue aplicar. Alguns rastreios em relação à educação a gente consegue, né? Sim. Eu ia falar um pouquinho também. Sim, aí eu fiz essa especialização, que foi a neuropsicologia, e não me conformei. Era fazendo especialização e cursos, porque sempre, assim, eu sempre aproveitei as oportunidades. Porque aqui em Maceió, mesmo sendo uma capital, a gente tem dificuldade, por incrível que pareça. Mas, assim, de cursos, o pessoal de fora é o maior protocolo para vir fazer um curso aqui. Geralmente tem que ser as instituições maiores que convidam, aí fica restrito ao pessoal que trabalha só nas ONGs. Enfim, não é fácil, né? É tanto que quando eu fiz o curso do teaching, eu fiz porque eu estava trabalhando em uma instituição. Ele é um curso muito bom, mas ele se tornou restrito a esses profissionais, porque as minhas colegas, elas tiveram que ir para Campina Grande fazer lá. Então, é todo um gasto, né, que envolve. Tem uma questão, né, aqui no Nordeste que a gente tem muita dificuldade de cursos. Não é só por ser interior. Eu sinto essa dificuldade por ser interior. Então, eu fico procurando as capitais por aqui por perto. Aracaju, Maceió, Salvador até. Mas Salvador costuma ser mais longe do que Maceió e Aracaju para mim, no caso, que estou aqui no Nordeste da Bahia. Mas a gente ainda sente muita dificuldade por ser Nordeste. A maioria das especializações, dos cursos, das formações, estão no Sul e no Sudeste. A gente tem muita dificuldade ainda com relação a isso. Isso é bem verdade. Quando os cursos descem para a gente aqui, eles vêm super caros. E aí dificulta. E aí muitos profissionais não conseguem fazer os cursos, né? Por mais que se parcele, que se divida, não tem condição às vezes. Então, eu fiz, né, essa outra especialização, que foi primeiro veio a neuropsicologia, depois a psicopedagogia. Que mesmo? Eu fiz o contrário. Foi. Porque eu procurei primeiro, mas não tinha como fazer, não tinha onde. No tempo, eu lembro
que uma colega minha estava fazendo, mas era à distância, e aí os professores às vezes desciam para a cidade, que era lá em Santana do Ipanema, mas eles tiveram um problema de manutenção. Eu acredito que nem deu para finalizar, ainda tem esse outro processo, né, essa dificuldade. A gente, quando vai fazer um curso, tem que avaliar quem está promovendo esse curso, porque aconteceu com a minha colega dela, infelizmente, perder, né, todo o processo e investimento. Então, aí eu fiz psicopedagogia e me encantei novamente por uma coisa que eu já vinha trabalhando, porque quando a gente se especializa e faz cursos, digamos, cursos direcionados à síndrome de Down, ao autismo, aos transtornos de desenvolvimento, você acaba aprendendo muita coisa. Quando você vai fazer a especialização, já tem lá. Então, Isso. já fui com essa bagagem para lá e fechei, só que fechei entre aspas, porque o trabalho que eu desenvolvo, né, exige um estudo constante, ele se atualiza rápido, e aí eu estou fazendo outros cursos de novo. Sempre. Sempre. Sempre estamos estudando. Helder, eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação hoje. Você hoje mora em Maceió, atua em Maceió. Como é a sua atuação no Aprimorando? Quais são as atividades que você desenvolve? Qual o perfil de clientes que você atende, a idade e tudo mais? Tudo. Muito bem, um combo, né? Isso. Hoje, no caso, aqui em Maceió, eu sempre atuei. Na verdade, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar antes de me formar. Eu teve uma seleção do Estado, eu já estava com mais de 80% da minha faculdade em pedagogia, então já permite, né? Então, meu processo começa daí. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já fui inserido que o processo era para educação no tempo especial, né? Quando eu falo no tempo, minha gente, é porque é lá atrás mesmo, né? Digamos aí em 2013, por aí assim, antes do final de 2013, eu fiz esse processo e já estava trabalhando. E era na educação especial, que era com a forma que era falado no tempo, né? Hoje se foca mais... Hoje assim, educação especial e inclusiva, né? Porque tem a questão deles denominarem a modalidade de ensino como inclusiva, né? Enfim, esses termozinhos às vezes confundem a gente, mas é dessa forma. E eu comecei a trabalhar, né, na escola, na sala de recursos. E foi, para mim, assim, um ambiente que eu me encantei. Quando você encontra pessoas que estão ali trabalhando, que você sente que elas têm amor ao que faz, e você gosta, você começa a se identificar. Era uma forma tão legal, assim, um momento para mim tão rico. E quando terminava meu expediente, era como se eu não quisesse sair daquele local. Existiam, sim, as dificuldades, né, pelo fato de não entender tudo ainda, porque quando a gente se forma, a gente vai com um monte de coisa na cabeça. Quando a gente chega na realidade, é outra, né? E aí, mas, assim, o trabalho era maravilhoso. A equipe que foi montada lá foi em Santana do Ipanema. Nós fomos os primeiros profissionais, né, da educação inclusiva do estado de Alagoas, porque ainda não existia lá em Santana. Tanto que eles nem souberam locar a gente, e eles colocaram a gente em uma instituição. Depois o Estado não estava recebendo informações de ponto da gente, né, de frequência. Eles que fizeram esse erro e colocaram a gente numa instituição, né, para você ver. Até o Estado também não tinha conhecimento. Eu digo isso pela vivência que eu tive, né, das minhas coordenadoras estarem confusas com o que iam fazer com aquele trabalho, né? Mas aí a gente foi caminhando junto, foi um processo bem legal. E aí eu continuei trabalhando em Santana e vim para Maceió, porque a Aprimorando, ela é novinha. O espaço é novinho, na verdade, né? Que é o espaço. Ele é novo, ele foi recém-inaugurado, mas o meu trabalho dá aí uma média de 10 anos já nesse processo. Então, eu fui com o tempo, eu atendi todas as
As todos demandas. todas as demandas que você puder imaginar. Eu também. Coisas que eu, assim, eu não tinha habilidade, mas eu buscava, sempre busquei. Para a gente, quando está acontecendo, é difícil, porque você quer ajudar aquela pessoa, mas você realmente não tem tanta bagagem para aquilo. Então tem Bem, que estudar. Os profissionais, hoje eu entendo, né? Porque quando você amadurece na sua área profissional, você entende que alguns profissionais às vezes não faziam determinadas demandas, digamos assim, por não saberem, né? Porque realmente, como eu já falei, a questão de se especializar na redondeza da gente era muito sim. difícil mesmo. E as instituições não contribuíam, né? Não ajudavam e também não cobravam. Você às vezes ficava ali naquela zona de conforto, né? Eu nunca fiquei. Eu sempre tive uma formiguinha ali me cutucando. Não aguentava. Mas não, eu preciso ajudar essa criança, né? Que ela realmente a gente enxergava que tinha capacidade, mas aí não adiantava somente o meu amor por aquela criança, né? E dizer, eu vou fazer ela escrever, vou fazer ela ler dessa forma tradicional, e não é bem assim. Existem técnicas, existem testes, avaliações, enfim, todo um processo para você poder ajudar essas pessoas, né? Uhum. Quer falar alguma coisa, Ju? Não, eu tô aqui escutando. Camila colocou aqui que fala gostoso o seu sotaque. Obrigado. Tranquila, É serena. bem E eu tô Nordeste, aqui né? também ouvindo a sua tranquilidade. Eu Obrigado. sou mais agitada. Então, quando eu vim para Maceió, porque eu fui transferido, né, da empresa que eu trabalhava para cá, permaneci na mesma instituição, depois eu fui. Que eu achei até interessante esse tema, e eu lembrando, eu tive uma situação que eu vou contar para vocês, que está dentro desse nosso tema. Então, quando eu cheguei aqui em Maceió, fiquei mais uma vez com todas as demandas, e confesso, era muito difícil, É né? desgastante pra É gente, porque a gente desgastante. se importa, a gente quer fazer tudo pelaquela criança. Então, se a gente Ju. tem síndrome de Down, se a gente tem TDAH, se a gente tem TEA, se a gente tem paralisia cerebral e um monte de coisa, principalmente nos serviços públicos, né? A gente Isso. quer ajudar e a gente se desgasta muito. Verdade. Porque o processo dessas empresas é a produção, né? Eles focam muito na produção. E Uhum. a qualidade do serviço, né, fica a desejar, infelizmente. Estava no Mas setor assim, público, não, ele é eu falei porque serviço público e acabei não perguntando. elas são ONGs, né? Na Entendi. verdade, elas às vezes se classificam como sem fins lucrativos, mas elas Tem todos os recebem. próprios trâmites, né? Tem todo um processo que até assim a estrutura são estruturas boas, né? Uhum. Que aparenta realmente ser particular e, querendo ou não, quando você funda, ela né? Sim. Então, assim, eu tive realmente, o porquê eu escolhi me especializar foi justamente para isso, para que na minha experiência, no dia a dia ali, que a gente fala mãozinha na massa, né? Aí, Entender realmente que a sua criança estava evoluindo. A neuropsicologia me ajudou, sim, a compreender muitas funções cognitivas, né, que a criança traz. Tem situações no dia a dia dela que vai fazer com que ela não renda nas nossas terapias, o processo de acolhimento com as famílias, né, como é que eles entendem esse trabalho que, em uma das perguntas que eu achei super interessante, até passei para é justamente isso, né? Você entende que essas pessoas têm dificuldade de conhecer o nosso trabalho, isso. né? E eu achei bacana você ter eu não sei se fala programa, esse projeto Café com Psico, Projeto. né? De estar Quadro, sempre, quadro. é isso mesmo, um quadro, de estar sempre se comunicando com as pessoas para que ela entenda o nosso trabalho, né? Como é feito, da importância e da necessidade dele ser feito na vida dessas crianças, porque a gente ainda vê, eles focam muito outras áreas, a Uhum. psicologia, a terapia ocupacional, a fono, enfim, as outras, e a gente sempre fica de ladinho. Uhum.
eu tive um caso recentemente que eu recebi uma criança com TDAH, né? Já porque lá no nosso espaço, né? Como você tinha perguntado, a gente atende até os 12 anos. E Perfeito. essa criança chegou para a gente com 12 anos. E aí eu disse, vamos trabalhar, né? Vamos ver o que eu consigo fazer com ela nesse processo. Foi um processo legal, tranquilo. A criança conseguiu avançar, recebeu até alta recentemente também. Coisa Foi boa. bacana. Mas assim, a família não conhecia a psicopedagogia. E também as pessoas não conhecem a pedagogia. E Exato. quando eu briguei muito em relação à pedagogia. Eu sofri preconceito, sim, não por ser homem e por ser pedagogo, mas por ser pedagogo dentro da saúde, né? Uhum. Isso Porque a gente sofre sempre, independente de ser homem ou mulher. As pessoas não. E uma coisa que eu falei em outra live é que a gente não é profissional da educação. A gente é profissional da aprendizagem. E o fato das pessoas não justamente, compreenderem a pedagogia, a psicopedagogia, na atuação na área da saúde, faz com que elas não. Que elas demorem a trazer a criança pra gente. E aí, quando a gente vai ver, o prejuízo já tá gigante, né? justamente. E tem situações que a gente não vai conseguir desenvolver mais, né? Isso. Eu tinha um outro caso que a mãe sempre me relatava da dificuldade da estética da letra da criança. Na verdade, não era criança mais. Já era um adolescente, já indo se encaminhando para a vida adulta. E aí eu sempre conversava, olha, existem os transtornos da escrita, né? E não tem condição mais de a gente modificar essa situação. Quando ele já está ficando adulto, existe uma personalidade já formada. Enfim, eu não tenho mais. A gente pode treinar, mas, entre aspas, até que seria um treino em vão. Mas aí outras áreas insistiam, né? Porque é como se fosse um certo desmerecimento do que você, enquanto pedagogo, estava pontuando naquela relação, né? Essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive, de mostrar para as pessoas o que era um pedagogo, qual era o seu trabalho. E aí eu fui buscar um histórico, viu, Júcia, Bom. para poder falar na nossa live hoje, para as pessoas entenderem, né, o porquê desse tema, por que as pessoas realmente ainda têm dificuldade de entender o nosso trabalho, né? Então eu disse, não, eu vou buscar um históricozinho, vou entender lá atrás e a gente vê que se mantém ainda, infelizmente, né? As coisas tentaram evoluir, mas você sempre vai vendo que tem lá um antecedente, Raízes fortes. uma raiz bem longe, viu, essa raiz. Isso. Porque quando eu fui observar, né, no estudo, eu até coloquei aqui, ele mudou, digamos assim, um período de tempo bem extenso, de 322 anos, para ser mudado. Depois passou mais 30 anos, e as pessoas ainda hoje se encontram com essas dificuldades de entender a nossa função, né? E aí quando eu falava assim, olha, você se formou em pedagogia, né? Eu não sei se tem algum pedagogo aqui, mas quando você se forma em pedagogia, você não se forma para ser professor, né? Porque assim, todo mundo tem a capacidade, digamos assim, de fazer qualquer curso, né, digamos, dentro da faculdade. E se você não quiser atuar naquela área e você quiser ensinar essas pessoas que você aprendeu, você se torna um professor, né? Exato. Todo mundo pode ser um professor, mas nem todo mundo pode ser um pedagogo. Você tem que realmente entender esse processo, o estudo como é feito, por isso que você falou, né, que a gente é da área da aprendizagem, né? O desenvolvimento da criança está ali nas séries iniciais, né, que é o ensino da educação infantil, entra no Fundamental 1, porque nós temos a capacidade de desenvolver essas crianças, né, dentro desse ensino. Isso. E aí o que a gente vê muito a confusão eu sou professor, eu pego qualquer atividade, qualquer conteúdo que a escola me traz e vou ensinar. E esquece de ser pedagogo, né? E aí as pessoas realmente até hoje não entendem o pedagogo na saúde. Eu Tem recentemente, uma digamos, coisa interessante, lhe cortando, mas não, contribuindo pô, com a fala, é que
se não houvesse a necessidade de repensar a aprendizagem, a gente ficaria no Brasil com o curso de magistério, Justamente. né? Então, o curso de magistério é para ser professor, é para estar na sala de aula. Justamente. E aí, uma coisa que eu tinha um sério preconceito com a pedagogia antes de começar, porque eu dizia assim, eu não quero ser professora. Mas depois que eu entrei no curso, eu me apaixonei por aquilo. Isso mesmo. Então, fui professora também por muitos anos. Não trabalhei na educação inclusiva de fato, mas eu passei por todas as áreas, desde a educação infantil até a pós-graduação. Eu amo falar, eu amo ensinar, né? E eu me encontrei como professora. Mas entender a pedagogia como uma área que é um leque, que tem um leque de atuação, é muito importante, né? Então, hoje, na minha turma de graduação, tinha em torno de 30 pessoas, 40 pessoas, eu não vou lembrar agora, mas toda a maioria mulher e eu acho que 4 ou 5 homens. E um deles é psicopedagogo também, mas ele atua em outras áreas de aprender brincando, é bem interessante, ele não atua clinicamente, até onde eu sei. E dentro da pedagogia, a gente tem uma turma bem heterogênea na atuação hoje. Eu tenho amigas que trabalham em banco, amigas que trabalham em empresas, na pedagogia organizacional, amigas que estão atuando em sala de aula, na educação inclusiva e na psicopedagogia. Então, hoje a gente tem um leque de atuação na pedagogia que as pessoas não entendem, que as pessoas veem a pedagogia como um magistério. Isso. E nós não somos magistério, né? A gente aprende a função do pedagogo, seja ele na escola, mesmo o pedagogo que está na sala de aula, tem uma atuação diferente. Não é ser só professor. Isso mesmo. E essa questão do magistério realmente foi legal você tocar, porque quando eu estava vendo a questão do histórico, é justamente isso, que antigamente o estudo, né, a educação formal, era só para os homens. As mulheres, elas não tinham condições, elas não podiam, né, ter essa educação. A educação formal é aquela que a gente vai para a escola. Uhum. Então, a delas seria, tipo, ficar em casa, cuidar dos filhos, bordar, cozinhar, fazer as atividades de vida diária, né, da casa dela. E era uma pessoa que, como ela estava ali em contato o tempo todo com seus filhos, ela ensinava, né, as crianças. Não ensinava, digamos, a alfabetização, porque quando a criança tinha antigamente não existia a educação, né, de alfabetização em si, na escola. E era só para os homens. Então, foi quando eles determinaram, naquele tempo, por isso que eu falei que passaram-se 300 anos a mulher nessa situação, fazendo sempre isso, e aí depois eles determinaram que a mulher, você vê que também existe um preconceito em relação à mulher, e por isso que a mulher hoje, essa situação de ter mais mulheres na educação infantil é justamente devido a esse histórico. E eles consideraram, né, a mulher para casamento e para o magistério. Uhum. Porque, e aí ficou uma situação que ela só tinha esses dois caminhos a fazer, né, como se realmente considerasse frágil, que não tivesse condição para aquilo. Uhum. Né? Então, assim, elas não gostaram naquele tempo. Então, aí por isso que eu falei, 30 anos depois, elas lutando, né, uhum. De ter o seu espaço como profissional, como pessoas que iriam votar. Isso é um histórico, realmente, e que a gente percebe que se mantém. Não muito é o fato forte. Muito forte, justamente, que não é o fato simplesmente, não existem homens na pedagogia, porque não pode. Não, porque lá atrás, né, teve toda essa estrutura, e aí se a gente for pensar, ela se mantém hoje, precisa-se ter uma reflexão sobre esses comportamentos para a gente não estar repetindo do que foi feito há 300 anos atrás, né, que é uma coisa muito antiga. A gente tem, sim, pessoas com muitas capacidades para ensinar a criança sendo homem, mulheres também, né? Uhum. Essa mistura é a questão da diversidade, né? De entender que a criança precisa ter contato
com a figura masculina, com a feminina, e aí vem entre as questões de gêneros, que também foi uma das situações pontuadas como risco, né, para a criança, que seria mais interessante que a mulher tivesse atuando com as crianças por questões de cuidados físicos, né? Isso, era o ponto que eu queria chegar. Eu estava aqui esperando você parar. Dos cuidados físicos, né? Assim, para tocar na criança, levar ao banheiro, enfim. Aí, se a gente for colocar assim entre parênteses, existe o tradicionalismo e o assistencialismo muito forte. Exato. Existe, né, um imaginário do maternar. Isso. Foi essa transferência que foi feita para a educação infantil. Porque naquele tempo, Jússi, as professoras só faltavam criar as crianças, né? E aí, onde estava... As professoras podiam bater como forma de educar. De punição, né? Era mesmo. Fazer, tipo, tudo que os pais acham que fazem para educar. Olha, no meu tempo... Licença, né? No meu tempo, você acredita que eu ainda fui do tempo de sair, viu? Não acredito. Saindo... assim, pare com isso. Saindo da palmatória, eu não estava na palmatória, mas eu estava na punição, que ainda existiam os carocinhos de milho. Ah, eu não peguei esse trem, graças a Deus. E que você ficaria lá no cantinho da parede com um chapeuzinho de burro, né? Realmente são situações que você via que existia um despreparo muito grande, né? Realmente, assim, elas foram impostas a essa função, mas elas não tinham a qualificação para lecionar, né? Então, depois, lá na frente, foi que surgiu o magistério, porque viram a necessidade que essas situações não poderiam estar acontecendo, e mais uma vez que somente a mulher teria que cuidar dessas pessoas. É uma coisa assim, sabe? Eles querem melhorar aqui, mas mantém a prisão do outro lado. Exato. E é bom você tocar nesse assunto, Helder. A gente virou uma aula essa live. Porque o fato da Revolução Industrial, das mulheres precisarem sair de suas casas para trabalhar, depois de outras situações passadas, né, houve a necessidade de, e agora eu vou deixar meus filhos com quem? Isso. E de ter esse trabalho, né? Esse trabalho sem ser formação na faculdade. E aí as mulheres começaram a precisar trabalhar cuidando dos filhos de outras mulheres. Das mulheres que vão trabalhar, né? E depois, por isso tudo, que hoje a gente ainda tem esse papel muito forte da mulher com crianças, nessa perspectiva de cuidar. Justamente. E é assim, essa forma das professoras, né, desempenhar esse papel era tão forte que a presença da família na escola tanto fazia, e assim, a obrigação era delas lá, se virassem. Se a gente for fazer uma reflexão, hoje ainda acontece, né? Demais. Da responsabilidade do ensinar ser da escola, somente da escola. Foi quando o governo, né, o Ministério, determinou que a família agora teria responsabilidade, agora eu digo depois de muito tempo, viu? Que teria responsabilidade com o ensino, né, e o desenvolvimento de seus filhos. Porque eu digo assim, os mais velhos antigamente diziam, a boa educação a gente recebe de casa, né? De berço, vem de berço. Então, assim, a escola, para ela manter uma estrutura, quando, na verdade, o seu contexto cultural, né, a sua vivência, a sua tradição que você tem em casa, não tem como. Existe uma distância até hoje. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Sim. Mas é o fato de que a escola tem várias pessoas, né, em condições de vidas diferentes. E aí, quando essa criança sai da escola e vai para casa e a família não mantém esse padrão, o que está sendo ensinado, enfim, né, a criança vai se desenvolver ali com algumas lacunazinhas, e é como diz, boa sorte,
né? Espero que você consiga atingir suas metas futuramente e sozinho, que acontecia muito isso. Uhum. Aí quando você tem uma família que tem uma estrutura melhor de vida, que às vezes também é relativo, viu? Tem muitas famílias que têm condições e a criança tem um desenvolvimento bem abaixo, né, do Isso. esperado. Mas aí quando a família é mais atenciosa, ela participa, ela se envolve, ela contribui, né, esse patamar será diferente. Uhum. Eu tinha falado sobre a questão do que eu tinha sentido, né, em relação ao preconceito, mas foi justamente mais entre os profissionais. E quando eu fui fazer uma pesquisa esses dias estudando, eu encontrei alguns pesquisadores que eles estão mensurando essas situações. É tanto que teve uma situação de concurso público que alguns até tiraram pontuações boas, eles conseguiram uma colocação boa, mas não foram convocados. E estavam na justiça para conseguir a vaga deles, né? Mas por serem homens, eles não tinham sido convocados. Em outras situações, às vezes a direção da escola não permite, principalmente isso nos interiores, né? Que existe um controle muito forte da política, né? Lá dentro. E aí, às vezes, direciona aquele funcionário. Não, você vai ficar na No administrativo. secretaria, no administrativo, você vai ficar em qualquer lugar, menos na sala de aula com as crianças, né? E aí eles pontuaram que eu achei interessante, a dificuldade que essas pessoas têm também pode ser falta de conhecimento, né? De estudar esse histórico dessa mulher ter tido a oportunidade de avançar e agora ela está fazendo o contrário com os homens, né? Porque assim, a gente sabe que existem os riscos. Nessa pesquisa eu vi que as famílias têm medo muito da questão de pedofilia, né? Do acesso do homem com a criança, né? Mas e se a gente for pensar o contrário também, né? A gente não mora na cabeça das pessoas, a gente não sabe o que um homem pode ser capaz ou uma mulher também pode ser capaz, né? Mas E o assim, não preconceito foi. já começa daí, Já começa daí. né? Então, assim, De ainda tá aquela. macular uma imagem materna como se ela não fosse humana, né? Então, Justamente. a gente se choca com os noticiários com relação à pedofilia em determinadas situações, não só na escola ou no consultório, mas existem também mulheres pedófilas. Justamente. A pedofilia, ela não é uma questão exclusiva dos homens. Dos homens, Né? E uma coisa importante para a gente tratar aqui, começar a pensar na sua atuação, Helder, é o fato de profissões existem para pessoas. Não existe profissão de homem e de mulher, existem profissões, áreas de atuação, né? Vocação. Justamente. É tanto que eu estava pensando, na área da medicina, de ginecologia, a maioria são homens. Isso. Né? Eu fiz enfermagem também, eu passei por umas situações. E aí, quando eu cheguei num período que precisaria de exames e tinha o dito cujo lado de citologia, as mulheres não aceitavam, então ficava difícil de aprender, né? Tem essa raiz muito forte. Sim. E também, por trás, existe todo um processo, né, da mulher ela ter sido tão massacrada, né, em relação a esse histórico, ao que vivenciou, né, questões de abuso, né, enfim. Então, elas criam essa resistência e vai passando, né, de uma para a outra, de mãe para filha, e assim sucessivamente. Exatamente. Né? Até em relação aos partos, eu não tive condição de participar, de presenciar, porque elas não aceitavam o homem. Né? Enfim, são coisas que ainda está se encaminhando devagar. Eu penso que está indo muito devagar, porque esse preconceito, né, com os homens ainda existe. Sim. Eu fiz vista grossa para isso daí, porque eu passei com tudo e fui fazendo meu trabalho. Né? Eu acho que vai muito da pessoa. A gente também precisa, não é passar o que você não é, mas você tem que ser o mais claro possível, né? Você tem que ser enfim, em algumas situações, não mostrar que tem medo, né? Preparar esse medo que
que você tenha, não sei, enquanto profissional, ter a oportunidade de fazer um estágio, de pedir a um colega para fazer um trabalho voluntário para ver como é que se trabalha com essas crianças, porque às vezes tem determinados comportamentos que assustam, né? As mulheres já assustam os pais, os homens mesmo também, os pais, né? Assustam, Sim. né? Tem algumas coisas que a gente precisa ter uma ética, né? Ter um perfil de comportamento, para também não chegar assim tão. E aí, eu não quero esse homem trabalhando com meu filho, não. Sim. Né? A gente precisa entender a nossa postura enquanto profissional. Não Exato. deixar que eles confundam o que você pode fazer por aquela criança, independente se você ser homem ou mulher, né? Exatamente, exatamente. Helder, você falou de uma situação de preconceito que você passou, que você lembrou de trazer. Você quer contar? Quero sim. Teve um processo da minha vida que eu estava precisando arrumar outro emprego, trabalhar. E aí o que eu fiz? Fiz um monte de currículo e saí entregando nas escolas, né? E, enfim, as escolas, as que eu entreguei, elas estavam precisando, né, de professores, enfim, para estar naquele ambiente. E aí, assim, até hoje eu nunca fui chamado, né? E aí depois eu fiz uma reflexão, eu digo, acho que foi justamente isso. Que teve nesse estudo que eu estava lendo sobre, teve um rapaz que ele falou também, eu entreguei currículo, aí por isso que amanhã eu vou citar isso, que eu passei por isso e não sabia E que tinha sido. poderia ter sido isso, né? O fato de você ser homem que você não foi convocado. Justamente. Porque mas eu acredito, né? Eu não sei, porque elas não ligaram, não sei. Mas, poxa, tantas escolas, né? E eu não fui chamado para nenhuma. Uhum. Todas estavam precisando, né? E assim, hoje, no trabalho que eu faço, eu já visitei essas escolas, né? E eu fiz questão de pontuar. Fiz questão de pontuar. Não para assim, tipo, vou passar na cara dessa escola e eu pedi uma oportunidade aqui. Não, mas para mostrar o trabalho que eu desenvolvo, independente de estar na escola, de estar no consultório, que teve um questionamento, né? Sobre Uhum. você estar entre quatro paredes com uma criança, o que é que você faz com aquela criança ali dentro? A gente Isso. pode estar falando também sobre isso aqui, Uhum. né? Mas assim, é um trabalho totalmente profissional, tá? Eu me preocupo com tudo, desde a forma que recebo a criança e a forma que ela sai do meu consultório, eu me preocupo com tudo isso. Teve Mas uma foi isso pergunta que eu passei, viu? se era. Vou começar pelo. Você atende no consultório? É, Atende em consultório, gente. Outra pergunta. Sala aberta? assim, a minha sala é aberta. Lembra a pergunta que eu te mandei? Sim, eu coloquei. Você já vai nas perguntas, eu Já tô tô com nas elas aqui. perguntas. Porque aí a gente vai É, desenvolvendo esse raciocínio. O Helder isso. hoje, gente, ele trabalha em consultório com a psicopedagogia clínica, né? Então, hoje, não, a atuação do Helder não é na escola. A gente construiu esse raciocínio da pedagogia, da psicopedagogia, da educação infantil, principalmente na intervenção precoce, com crianças pequenas, na escola, para a gente trazer para o consultório agora, a atuação do Helder enquanto psicopedagogo clínico. Né? Então, sim, Helder atua na Aprimorando, que é uma clínica multiprofissional, tem a Ju, É, terapeuta ocupacional, e tem esqueci o nome agora, o Wilson, que é o Wilson, psicólogo. psicólogo, e o Helder, E que é psicopedagogo. Já já é, cresce, já já vocês têm cresce. físio, já já vocês têm outros terapeutas. Isso. Então, o Helder, por ser psicopedagogo clínico, está aqui hoje para falar a sua experiência clínica. Então, uma das perguntas foi: você atende em consultório? E sim. Sim. Então, o seu atendimento, Helder, pelo fato de você ser homem, é com a sala aberta ou com a sala fechada? Entendi. Ela fica fechadinha. Quando, assim, refletindo essa pergunta, a gente, lá dentro do consultório, né, da salinha, ela é preparada para o atendimento da criança. Ela tem os ambientes que a criança circula lá dentro
E assim, tem situações que acontecem, como é uma terapia que é feita, a gente respeita a condição da criança lá dentro. Se existir algo que precise do auxílio do pai, ele pode sim entrar na sessão. Existem sessões que a gente faz com o pai dentro da sala, para ele ver como é feito, não para assim, tirar curiosidade, mas para aprender como é feito alguns processos para dar continuidade em casa. Isso. E assim, a gente respeita, porque tem crianças que chegam cabisbaixas, né? Enfim, acontece alguma coisa durante a semana, ela reflete sobre isso, então eu vou ter todo um manejo de trabalhar, né, essa emoção da criança lá no consultório, e nem sempre dá para ficar com um monte de gente, porque na sala de espera tem pessoas esperando, né, e não podem estar olhando o que acontece lá dentro. Exato. Até assim, a questão da devolutiva. Né? Justamente, assim, até a questão da devolutiva, os pais têm que estar dentro da sala, né? Porque cada caso é específico, a gente tem que respeitar a condição de cada um. Então, assim, não dá para ser uma coisa aberta, né, para o povo ver. Não é aberto. Você tocou num ponto importante, que é a presença dos pais. Até 3 anos, 4, eu trago a família para dentro das minhas avaliações e das minhas intervenções. Em alguns momentos, em algumas situações, quando a mãe ou o pai é estímulo discriminativo para aquela criança e ela não consegue interagir comigo de alguma forma, ou ela é ponto de refúgio, de fuga, quando a mãe ou o pai é estímulo para aquela criança de alguma forma, a gente tenta desvincular isso com a criança pequena. Mas a criança pequena, ela precisa dessa segurança. A gente que trabalha com intervenção precoce, principalmente trazendo para a abordagem comportamental, a gente precisa generalizar os comportamentos que são ensinados em consultório. Então, quem vai fazer isso, essa generalização, é o pai e a mãe em casa. Então, a gente não trabalha só com orientação. A gente trabalha ensinando a família o que tem que fazer, como tem que fazer, qual é a resposta, o que observar. Então, por isso que a gente traz a família para dentro do consultório. Mas como o Helder falou, é importante que a gente que trabalha com aprendizagem, a gente não faz terapia como psicólogo, mas a gente precisa sim dar segurança para essa criança, para esse adolescente, pré-adolescente, dele se expressar dentro do consultório de uma forma que ele não vai ser invadido. Então, se a gente garante o sigilo, a gente precisa trabalhar com a porta fechada. É o momento dele, a terapia dele, né? Ele precisa se sentir seguro com relação a isso, ao profissional e ao momento dele, né? E tem situações que, mesmo sendo crianças, eles trazem o que acontece em casa, o que acontece na escola, né? A gente vai tendo o cuidado, a delicadeza de naquela sessão, não ficar somente na próxima, dar uma oportunidade para ver como a criança está. Então, assim, é um processo. Imagine a gente trabalhando isso com uma criança, se, digamos que seja uma dificuldade que ela tenha de expor e ela consegue fazer isso com o pai ou a mãe ou o cuidador do lado, às vezes ele não vai conseguir, né, se expressar naquele momento, né? Inclusive, mas, assim, eu trouxe um exemplo bem interessante. Ninguém questiona sobre a psicopedagoga fechar a porta e levar a criança, né? Então, esse questionamento é interessante. Você falou do ginecologista. Nenhum ginecologista, pelo fato de ser homem, atende a mulher de porta aberta. Com as portas abertas. Não é porque são as partes íntimas, é porque é o trabalho dele, é diferente, gente. E assim, a gente segue, quando a gente estuda, a gente tem que cumprir com as éticas, né? Porque senão a gente vai ser cobrado por isso e gravemente. Então, nós somos profissionais, a gente estudou para isso. Se a gente precisar do apoio, seja lá às vezes de um responsável, que nem sempre é o pai, né? Enfim, os pais, a gente vai solicitar, né? Porque também tem a internet, ela se modificou muito, né? E aí as pessoas vêm cobrando. Você entra, o seu terapeuta deixa você... Não, gente, não é dessa forma. Existe um planejamento e ele precisa ser cumprido, né? A gente tem um processo a seguir. Quando eu falo processo, às vezes algumas pessoas não entendem,
Mas o processo de desenvolvimento de uma criança atípica, né, não é assim, ela vai entrar na minha sessão e vai sair outra pessoa. As coisas são processos, elas, né, existem caixinhas que a gente vai trabalhando e as pessoas precisam também ter paciência. Eu, particularmente, gosto de envolver os pais. Eu acho que eu até envolvo muito. Eu também. Eu brigo, né? Às vezes o pai, eu dou um puxãozinho de orelha nele, trago ele para a realidade, porque existem muitos profissionais, infelizmente, que acabam fazendo bagunça na sua profissão e a desconfiança existe e acha que todos os outros profissionais vão ser iguais. Exatamente. Então a gente tem esse momento para estar falando e que as pessoas entendam como é feito esse trabalho. Isso é maravilhoso, né? Eu acredito que tenha pais aí assistindo, né, a live para entender o porquê que nem sempre ele pode entrar na sessão, né? Não é uma brincadeira que eu estou fazendo ali, é algo sério e que precisa de uma atenção maior. E também a criança se comporta totalmente diferente na presença dos pais, né? Porque também os pais, esse manejo de comportamento precisa ser ensinado. Por isso que eles têm que entrar na sessão. Exatamente. Não é impedido, né? Exatamente. Tem aí o complemento da pergunta da sala aberta, vidro para os pais verem. Foi. Eu gostaria muito de ter uma sala assim. Tu queria? Não, eu queria, porque às vezes, sabe aquela sala tipo de delegacia que a gente vê nos filmes? Que tem um espelho, né? E quem tá. Sim. Eu gostaria muito de ter uma sala assim. Eu tive um momento assim aqui numa faculdade que ela tem salas assim de psicologia, né? Eu tinha visto sobre isso, que do outro lado os professores estão estudando os comportamentos da pessoa que está ali dentro. Isso. Mas você veja, né, a cunho de estudo, de observação, de técnica, não de curiosidade de pessoa que não entende o que você está fazendo. Isso. Já, no manejo de comportamento de uma criança em crise, que quando você não consegue invadir ali o cérebro da criança para que ela se regule, então você tem que fazer uma contenção para que ela não se machuque. Aí você vai abraçar a criança, você vai segurar as mãos, ou segurar a cabeça para que ela não bata em em algum cantinho, alguma coisa desse tipo. E aí o pai achar que você está agredindo a criança, né? Mas assim, essa citação de manejo de comportamento a gente insiste muito em ensinar para os pais. Tanto que às vezes minha sessão termina e eu fico 10, 15, 20 minutos. Já cheguei a ficar com os pais até 1 hora, sem cobrar por essa hora, né? Orientando esses pais. Porque eu sinto que existe essa demanda, essa necessidade, né? Mas vidro na minha na sua sala não tem. Vidro na minha sala não tem, só tem um espelho lá que elas precisam, né, trabalhar. Eu uso, trabalho com espelho. Eu gostaria de ter justamente para que a gente consiga ensinar os pais sem que eles estejam dentro da sala. É legal. Né? Na intervenção precoce, seria interessante a gente pensar no profissional atendendo e outro profissional ensinando, dizendo por que está sendo feito, como é que está sendo feito, para que o pai aprenda. Então, como você falou, não é a título de curiosidade ou de fiscalização, e sim de aprendizagem. Até porque, Júcia, se esses pais eles não têm confiança e querem o tempo todo curiar, então é melhor nem seguir em frente com esse profissional, porque ele não está confiando, então não adianta, né? Só vai estar ali, digamos que, gastando e perdendo tempo. Gostei da sua ideia, viu? Quando o meu espaço for maior. Eu quero também, eu quero. Aí eu monto uma sala assim. É justamente isso. Porque quando o pai realmente está presente, o comportamento muda totalmente. Então, se tiver uma salinha assim, olha, né, a título de estudo já seria interessante. Eu vi uma sala dessa a gente estudando modelos comportamentais, Denver, né? A gente vê muito nos Estados Unidos salas em clínicas assim. E aqui no Brasil eu vi com o Tiago, do Instituto Farol. Quando ele trouxe o Instituto Farol e fez uma estrutura física, lá tem uma sala assim.
E hoje a Natália Eringer, da Pequeninhos, também trouxe essa estrutura de intervenção precoce, principalmente, para a clínica dela. Eu achei super interessante. E quando eu tiver dinheiro, quando for para ampliar os meus negócios, com certeza farei uma sala dessa forma. Porque é sensacional ver como a família enxerga o nosso trabalho. Que esse brincar é um brincar que funciona. Existe um objetivo atrás desse brincar. Nesse manejo, nessa contenção. Por que está fazendo isso? Como é que a gente pode fazer? Né? Então, eu gostaria muito de ter essa sala com vidro, com espelho, para que os Você está vendo, né? E a gente muda as ideias também, porque eu pensando agora, quando a gente acontece alguma coisa na sessão e que você fala lá para os pais, eles meio que não acreditam. Isso, quando a criança evolui, tipo, olha, hoje falou. Teve uma criança que falou hipopótamo comigo, uma criança que está ainda no processo de aquisição verbal, de comportamento verbal. E eu disse, olha, falou hipopótamo, mãe. Falou hipopótamo? E a sorte que eu estava gravando. Não é todos os atendimentos que a gente consegue gravar. Não consigo, quem trabalha com criança, gente, é muito complicado, porque às vezes o celular é estímulo discriminativo para ela. Isso. Então a gente deixa o celular lá, mas ela quer pegar o celular, ela quer ir pro joguinho, pro YouTube, não sei o quê, que são o que é feito lá na casa dela. Então muitas vezes a gente suprime esse registro em vídeo, porque a criança vai lá tentar pegar e não vai funcionar com a gente. Né? E essa criança eu consegui gravar. Ele falando de hipopótamo, eu mostrei ela. Ai, meu Deus! Então, essas coisas de dizer assim, olha, fez isso, e a família acreditar, seria interessante que ela tá vendo que faz, que falou justamente, que ela pode, que ela tem capacidade para fazer o que a gente solicita, né? E dar intensidade para esses comportamentos em casa. Justamente. Já vou deixar anotado no meu projeto. No projeto, quando eu for fazer o seu, quando eu for fazer o meu, a salinha de vidro. Tá na listinha dos sonhos. Justamente. Camila colocou, daí sim, com outro profissional explicando. Vamos nos encontrar no meio do caminho e montar algo inovador. Simbora! Vamos sim. Outra coisa é que tiveram 3 perguntas parecidas, uma em complemento a essa. Teve uma pessoa que fez várias perguntas numa caixinha só. Se você sofreu preconceito, se você enfrenta algum preconceito, e se os pais têm resistência em levar a criança para a psicopedagogia clínica pelo fato de você ser homem. Eu assim, sendo bem sincero, eu não senti, né? Eu não passei esse preconceito dos pais comigo, né? De estar. É tanto que eu tenho pacientes que são meninas, mais meninos pelo fato que eu trabalho mais com autismo, né? Mas existem meninas, claro. Só que a quantidade comigo são poucas. Mas eu não tive esse preconceito dos pais comigo, não. Porque o processo inicial que eu faço são com os pais, né? A criança aparece depois, mas aí aparece a criança junto com os pais, aí a gente faz um momento entre nós ali, depois a criança fica sozinha, vou fazendo esse desmembramento aos poucos, para que a criança se sinta, né, acolhida, ela consiga ficar no espaço, né? Tem todo um processozinho. Que o pai e a mãe se sinta segura também. Não é só pelo fato de ser homem ou ser mulher. É o fato de estar entregando o seu filho para uma pessoa que você não conhece. Né? Isso mesmo. E o fato de... Eu martelo aqui do acolhimento. A gente precisa acolher essa família que sofre. A gente precisa dar segurança para essa família, para independente de ser homem ou ser mulher, a criança se sinta à vontade, a família se sinta segura em ter aquele profissional acompanhando aquela criança, né? Isso mesmo. Outra coisa que eu queria pontuar quando eu vi essa pergunta sobre a resistência dos pais, né, se você sofreu preconceito, se as famílias têm resistência, é justamente o fato da pessoa que vem, né, que muitas vezes o preconceito está na cabeça de quem entende essas situações, né? Isso. Por exemplo, a gente vive sim numa sociedade machista, mas que coloca a mulher numa posição de cuidado.
E você Isso falou uma mesmo. questão importante do cuidado. Eu, por exemplo, mesmo sendo mulher, eu não troco fraldas. Eu não faço, eu É, posso até acompanhar a criança até o banheiro para ver comportamento, foi, né? Se foi consegue. legal você ter tocado nessa parte, porque quando eu estou com os pais, né, assim, no processo de anamnese, entrevista e tal, aí tem lá as perguntas sobre se a criança consegue já ir ao banheiro sozinha, se ela nessa parte íntima dela, se ela consegue sozinha. E aí, mesmo ela conseguindo sozinha, eu também solicito que os pais permaneçam no local até finalizar a sessão da criança. Sim. Em alguns casos, eu tenho pacientes que eles ficam mais tempo comigo, 2 horas, né, Uhum. dependendo da demanda. E aí eles permanecem lá do mesmo jeito. Às vezes alguns pais assim, eu posso dar uma saidinha e tal, eu disse, mas antes de ver se a criança quer ir ao banheiro, né, fazer alguma coisa. Aí a criança vai lá, faz e retorna. Eu também não levo a criança até o ambiente. Quando Uhum. atendi a domicílio, né, que eu já atendi a domicílio, no atendimento da criança, eu sempre perguntava aos pais, onde é que você acha melhor que a criança seja atendida? E já teve situações deles confiarem a gente ia atender no quarto da criança, quando sair, olha, a criança quer ir ao banheiro, eles levaram, então é todo um processo, né? Mas eu Uhum. sempre estou colocando aquele pontinho de responsabilidade da família, Exato. né? Então, assim, não é pelo fato de eu ser mulher que eu vou trocar fraldas. Eu não Isso, faço, eu não troco fraldas, não é pela questão da manipulação do xixi, da própria fralda, das fezes, não. É pela manipulação genital da criança. isso. O Aí a profissional gente, não deve fazer esse tipo. A gente precisa ter esse distanciamento entre o que é cuidar e o que é o processo com o profissional. é por isso que as escolas, elas realmente aceitam mais mulheres por essa situação, né? Porque a Uhum. criança vai ficar lá 4 horas e ela precisa ir ao banheiro, às vezes a criança, né, faz as necessidades, tem que tomar um banho, enfim. Mas mesmo assim, né, a equipe que está ali, ela precisa ser capacitada para isso. Uhum. Independente de ser homem ou ser mulher, né, existe uma capacitação e existe uma exigência, digamos, da direção, né, da escola ali, em relação ao profissionalismo daquela pessoa. O que Exato. precisa ser julgado não é o homem ou a mulher, e sim o profissional, se ele consegue desempenhar a sua função, né, enfim, essas Exato. coisas. Exato. Importantíssimo você tocar nesse ponto, porque a gente vê pessoas e pessoas, né? Uhum. Então, não é porque, pelo fato de ser mulher, que ela vai ser melhor psicopedagoga que um homem. E também, Jussi, existe a questão da família, né? Eles transferem essas dificuldades, acham que todo ambiente vai fazer essa prática. Então, aí já é um ponto para, infelizmente, essas famílias não conseguem enxergar essa demanda de Sim. que eles precisam trabalhar isso neles, que precisariam frequentar uma terapia também, para entender esse processo, trabalhar esse medo, essa Uhum. dificuldade com um psicólogo, né, em uma psicoterapia, Uhum. mas, enfim, as famílias não procuram, né? Coloca a criança no psicólogo, mas não faz psicologia. Exato. E quando a criança começa a melhorar ou trazer algumas demandas que são deles, aí tira a criança Deles. daqui. É, pois A gente enfrenta muita coisa assim, né? é. É, Isso. uma coisa importante, gente, que hoje foi, né? Essa live vai ficar gravada, vai pro podcast, vai pro YouTube, vai pro Spotify. E os homens que não estão aqui, que vão assistir depois, né? Eu acredito que a grande dúvida é justamente essa, de como se colocar para a família, né? Isso. Existem poucos homens nas universidades, né, fazendo pedagogia ou fazendo psicopedagogia enquanto pós-graduação, enquanto graduação, e eles não têm referências. Eu acho que o medo, a insegurança, um monte de perguntas sobre preconceito que surge na cabeça do homem em cursos como esse é porque não tem referências. E eles acabam desistindo, viu?
Exato. Vai Quando eu, para quando eu outra fiz a área, minha né? faculdade, eram 5, ficaram 3. E ainda hoje se mantém, né? Uhum. Então, o fato de ser homem ou ser mulher não interfere. Procure um profissional que seja profissional e que dê resultados, Isso. independente do sexo, independente do gênero, independente de como se mostre para você. Você precisa de um profissional que dê resultados com a sua criança, independente de qualquer outra coisa. Né? A vida particular, o gênero, o sexo não devem ser critérios de escolha profissional. Isso Né? mesmo. Então, vocês homens que estão assistindo e vocês mulheres também que estão por aqui, lembrem-se disso, né, de se colocar enquanto profissional, independente da área, mas a gente está falando hoje de psicopedagogia, de se colocar enquanto profissional, de ter uma postura que passe segurança, né? E sigam lá aprimorando. Tem o Wilson e tem o Helder, que são profissionais homens que trabalham com crianças de uma forma excelente, né? Para vocês também terem referências masculinas nas atuações que são predominantemente femininas. Então, procurem outros homens. Eu achei outros perfis. Depois eu vou conversar com o pessoal para ver se eles querem aparecer, porque não é todo mundo que É, aceita, né? Mas eu queria convidar as pessoas a seguir o Aprimorando, a Aprimorando, que é clínica, para que vocês entendam como é feito, né, o trabalho por homens, do mesmo jeito que é feito por mulheres. É a técnica, é a teoria. O fato da gente ser quem a gente é, independente, não diz muita coisa. Escolha o profissional para o seu filho, para a sua filha, de acordo com os resultados, com a competência, com a postura desse profissional. Então, eu queria agradecer demais, demais, Helder. Muito obrigada por você tirar um tempinho. Quero deixar esse espaço aberto para você, se você tem alguma coisa mais a acrescentar, alguma pergunta que você recebeu na caixinha do Instagram, do perfil de vocês. não, você acredita que eu não recebi, o pessoal fica com medo, às vezes, de fazerem perguntas, de interagir. Mas, assim, agradecer realmente, é um espaço maravilhoso, né, para que a gente possa expor o nosso trabalho, como a gente pensa também, né, para que as pessoas, pra até nos conhecer mais. Eu vou até também tentar aparecer mais no Instagram, mesmo com a correria, mas aparecer mais para que as pessoas vejam essa referência, né, do Uhum. homem atuando nesse Isso, trabalho por de favor. psicopedagogia, fazer mais vídeos. Às vezes o Wilson também aparece lá, mas Uhum. também ele tem a correria do dia a dia dele. Mas a gente tem outras referências, como você falou, né, do Tiago, né, Isso. psicólogo, mas é homem trabalhando, né? Tem Tem o outros aí. Kevin também, tem o Selmo. Não sei se o Tem Marcelo está muito. fazendo atendimento clínico, mas eles são profissionais, principalmente da análise do comportamento, que Isso, estão na clínica, que estão em contato com crianças, com adolescentes e que são homens. Então, isso, procurem referências masculinas se você tem dúvida. Vai lá no direct da pessoa, não morre, não mata, não. Se a pessoa não responder, justamente. tudo bem. Se você está com dúvida, vai lá. Ei, vem cá, me conta. Qual é a maior dificuldade? Eu estou começando agora, né? E isso, as mulheres são mais assim, né? Elas vão falando, chega aqui perguntando. Os homens têm medo mesmo de perguntar, né? Isso, tem um pouquinho mais de receio. Mas olha, se alguém tiver alguma dúvida, né, e quiser deixar lá uma mensagem no direct da gente do Instagram, pode ficar à vontade que a gente vai respondendo, sim. Tá bom. Viu? E É, agradecer, né, Jússi? Muito obrigado pelo convite. eu que agradeço. A gente vai falar mais algumas coisas. Vou convidar você de novo para trazer alguns assuntos técnicos. A gente Vamos sim. trabalha numa linha bem parecida na psicopedagogia, né? Trabalhando mais a parte comportamental, a forma de Isso. avaliar. Eu acredito que seja. A gente ainda vai trocar umas figurinhas, mas acho que Ah, vamos seja sim. bem parecido o jeito que a gente enxerga a psicopedagogia hoje, né? O fato da gente ir buscar outras referências de suporte na ciência, não só na educação, né? Na ciência do comportamento, na psicologia, na neuropsicologia, eu acho que
muda muito como a gente vê a aprendizagem, a psicopedagogia, né? Ó, Isso. o Vinícius está colocando aqui muito esclarecedor, ajudou a dar uma direção e Muito bem. ajudar com a confiança para não desistir de atuar. Não desista, Isso, não desistam, Sigam não. em frente, viu? Porque, assim como a gente, tanto a tia Jus como eu, a gente gosta bastante, vocês vão se identificar, né? Tanto que estão aí fazendo especialização em psicopedagogia, vocês vão ver que é maravilhoso. E se também não se encontrar, tudo bem, vai para outra coisa, né? Teve uma pergunta, Helder, sobre a psicopedagogia institucional, se você tem experiência com ela, e se você quiser falar alguma coisa. Eu esqueci Da, da da, pergunta. da parte institucional, né, que eu fiz, que é justamente das ONGs, eles têm um trabalho, digamos que parecido com o da clínica. Uhum. Da clínica a gente investiga mais, né? A gente faz esse rastreio mais profundo. Da instituição é mais assim, a demanda, como a gente falou no início, com muitas demandas, com várias situações, então existe um planejamento mais unificado, né, para ser trabalhado ali, porque depende de instituição para cada uma, né, cada uma vai ter uma exigência de como fazer. Mas não é um trabalho tão diferente do que você precisa executar. Infelizmente, ainda existe a confusão de que você está ali para dar aula, ali na instituição, né? Ou E então, você vai. o atendimento, dependendo da instituição, se for escola ou se for outras empresas, né? De ser atendimento clínico, que às vezes é diferente. Na escola. Também você não consegue fazer o clínico ali dentro. Isso. Na instituição, não. Seria mais um trabalho, eu considero não, é multidisciplinar, né? Interdisciplinar, que é feito, mas eu já vi situações que eles contratam para dar aulas, né? Se você tiver esse perfil, gostar e aceitar, tranquilo. Eu nunca gostei, porque eu gosto mais dessa área de investigação, a parte de comportamentos, para mim, enfim, é porque é a identificação, né? Que cada um vai tendo Na aos poucos. escola, o psicopedagogo institucional, ele vai atuar mais com os professores, não vai atuar com a criança, mas não é de uma forma tão direta como a gente na clínica, né? E aí pode ser uma descoberta também, principalmente para os homens, né? De ter essa postura mais organizacional, né? Independente de ser homem ou mulher, mas, né? Pelo tema da live, de se identificar mais, porque é com adultos, é com o pessoal da educação inclusiva, da sala de recursos, né? Então, é diferente essa atuação. E aí, precisa de psicopedagogia clínica. E aí tem parcerias e indica para atendimento clínico externo. Eu acho bem interessante também, se você tem esse receio de atuar clinicamente porque tem que fechar a porta, é um ambiente privado, de pensar no que as pessoas vão pensar de você, né? E você não se sente confortável em estar com a criança sozinho na sala com a criança, né? Vai para a institucional primeiro, dá uma olhadinha lá, vê se você se identifica, mas uma coisa eu digo, eu acho que Helder vai me confirmar se for dele também. Quem vai para a clínica e se identifica com a clínica, quem tem o perfil de investigar, de dar o melhor, de trabalhar individualmente, porque o fato de trabalhar só com a criança, ali, naquele momento da criança, é o que me encanta mais na psicopedagogia clínica, né? Então, eu amo ser psicopedagoga clínica, eu não me vejo enquanto instituição. Admiro bastante eu também não. profissionais que trabalham. Apesar de já ter trabalhado, mas eu achei e acho ainda hoje, né, melhor o clínica mesmo, né? Trabalhar, clinicar, né? Sim. Então é isso, gente. Vão seguir aprimorando. Tem conteúdos lá do Wilson, que é da psicologia, da Ju. Eu já sou íntima de todo mundo, vocês veem, né? Já conhece tudo, muito bem. Íntima, a gente vai esperar uma visita sua aqui em Maceió. Como é? Vou esperar uma visita sua aqui em Maceió, para você conhecer o espaço, para ver como é que a gente trabalha. Ótimo. Depois, quando eu for em Paulo Afonso, aí eu vou lá visitar
o seu espaço Beleza, bem também. assim. Venha passear e venha trocar figurinhas. É, é isso mesmo. Você quer deixar algum recado? Bom, o recado que eu tenho para deixar, né, para os homens, né, que vão assistir essa live, é que não desistam, né? Continue estudando, investigando a sua área de atuação, porque é importante você saber aonde você vai trabalhar, com quem você vai realizar seus trabalhos, né? E qualquer dúvida ou alguma orientação que vocês tiverem, quiser falar comigo, pode deixar lá uma mensagem, a gente vai trocando essas figurinhas. Muito E bem. agradecer mais uma vez pelo espaço. Eu que agradeço, Helder. Muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade. Eu sei que sábado, 8h08 da manhã, é cedo pra gente Acordo estar. cedo. Ai, que bom. Não Muito, consigo, muito. você acredita? Ai, Todos os dias acordo cedo. Oi? eu sou a pessoa do dormir. Se eu deitar agora, eu durmo. Muito, muito, muitíssimo obrigada, Helder. A gente vai trocar mais figurinhas. A live, gente, vai ficar salva, vai para o YouTube, vai para o Spotify, vai ficar aqui no meu feed também, né? Quem quiser ir lá, conversar com o tio Helder, vai lá no Instituto, no perfil da Aprimorando. Quem quiser também tirar dúvidas comigo sobre outros assuntos técnicos também com o tio Helder, com a tia Jussi, podem ficar à vontade. A gente está aqui para crescer e contribuir. Acho que a hashtag Eu Valorizo a Psicopedagogia hoje é muito pertinente, né? Porque independente de quem está fazendo psicopedagogia, a gente precisa valorizar a nossa Isso área, a gente mesmo, precisa se unir para que as pessoas entendam o quanto a gente é importante. Muito obrigada, Helder. Nada, eu que agradeço. Gente, um Tchau, cheiro. gente. Tchau, tchau. Até o próximo sábado.